do Senhor, boa tarde. Estamos começando mais uma aula Escola Bíblica Dominical e vamos voltar a falar sobre a família cristã. Lembrando, irmãos, vocês que estão aqui e vocês que estarão ouvindo agora esta aula, não esqueçam da pergunta ser voltada sempre para a família cristã. É impossível nós querermos olhar para nós e agirmos conforme as pessoas aqui, tá bom? Eu vou pedir para Manu orar, agradecendo a Deus por essa aula. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que estamos aqui em Tua casa, Sim, em Tua Deus. presença, Senhor, para aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor encha, Pai, os nossos corações de sabedoria, Pai. Abençoa a vida do pastor também que vai estar Amém. dando a aula, Senhor, que ele possa transmitir, Senhor, a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom, então nós estamos falando sobre família cristã. E é muito interessante nós entendermos essa aula, porque a família ela tem um pilar, a família cristã ela tem um pilar. E o pilar da família cristã é a Bíblia Sagrada, é os ensinamentos de Jesus. Como cristão, eu não posso querer viver como as pessoas, como as famílias que não são cristãs, que não entregaram sua vida a Jesus. Eu não posso basear minha vida familiar por essas famílias. Eu tenho que basear pela família cristã. E nós falamos a semana passada, não sei se vocês lembram, sobre o suprir. A obrigação do marido é suprir a esposa, é suprir o lar, é o suprir em todas as áreas da família. Lógico que hoje a mulher precisa trabalhar, como já disse, a mulher é uma guerreira, a mulher hoje está tomando cargos aí que a gente olha coisas extraordinárias, tomando no sentido de conquistar. E eu aplaudo essas mulheres, eu sou a favor que elas trabalhem também, tá bom? Amparo, o homem deve amparar a mulher. E quando nós vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26 e 27, olha que coisa interessante. Ele começa no plural, partindo para o singular. Maridos, todos os maridos, amai a vossa mulher, no singular, uma só, não é duas. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É desse jeito que o homem ele precisa amparar a mulher. É desse jeito que o homem ampara a mulher. Ele precisa cuidar da mulher, ele precisa dar o amparo total, como Cristo fez com a igreja. Cristo ampara a igreja de uma forma extraordinária, que morreu por ela. Se o marido tiver que morrer pela mulher, ele tem que defender a mulher com a própria vida, não pode se negar a isso, é obrigação do marido. E o interessante é o que o texto nos ensina, mas muitas pessoas hoje, e eu estou falando de pessoas cristãs, lembre que essa aula é baseada para pessoas cristãs, famílias cristãs. Olha de uma forma diferente, mas é obrigação do homem fazer aquilo que a Bíblia diz. Olha só, apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula. O homem não pode, em hipótese nenhuma, fazer com que a mulher tome uma atitude que venha lhe causar um dano. Sem mácula, sem ruga, não pode.
E coisa semelhante, o texto vai dizer, coisa semelhante a esta. Lógico, a revista traz a ideia desse texto, e nós precisamos olhar para o texto e aprender com ele. Nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também o seu marido, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então o homem não pode pedir algo para a mulher para cobrir uma inverdade dele. Não, a mulher tem que ter o papel de mulher, porque senão o marido está pondo uma marca na mulher, está obrigando a fazer algo. Foi assim que Cristo fez com você, que é marido, que é cristão? Não. Então nós temos que agir da mesma forma que Cristo agiu para cada um homem com sua mulher. Eu tenho que honrar, eu tenho que guardar, eu tenho que proteger, e se preciso defender com a própria vida, é obrigado a defender, né? Então esse é o amparo, amparar, guardar. Lembre-se, a mulher é o vaso mais fraco da casa, mas lembre-se, essa mulher constrói uma casa. Segundo tópico, deveres da esposa. E aí, mulherada? Também tem deveres. A esposa foram confiados por Deus diferentes deveres. Por isso que Deus fez o homem e lhes deu uma obrigação. E depois Deus do homem formou a mulher. E a cada um distintamente Deus deu obrigação para que cada um constituísse uma família fundamentada na vontade de Deus, não fundamentada na vontade do vizinho, não fundamentada na família idealizada pelo meu irmão, irmã, pelo parente. Não, a minha família é a minha família, a família do outro é a família do outro. Eu vou dar para a minha família aquilo que eu entendo que a Bíblia diz que é bom. Eu não posso basear a minha família pela família do outro. Eu tenho que basear a minha família pela palavra de Deus. Por sua própria estrutura corporal, emocional, isso pode ser visto. Mulher foi dada à maternidade. Que coisa linda, gente. A estrutura da mulher é algo fantástico dada por Deus. É algo maravilhoso. Já pensou? Algo que é inerente somente de Deus. A mulher gera uma vida. Quando Deus fez o homem, não precisou da mulher. Quando Deus fez o homem, não precisou da mulher. Quando Deus formou a mulher, usou uma parte do corpo do homem, para que o homem lembre-se e a mulher lembre-se que nós somos uma só carne quando casamos. E amar a mulher, então, é amar como Cristo amou, e agora a mulher tem uma obrigação, que hoje em dia, com o negócio do feminismo, a gente vê as mulheres discordando, e quando discorda disso, está discordando da própria Bíblia. Aliás, se alguma mulher que está aqui, seja jovem, casada, solteira ou não, discordar, está discordando da própria Bíblia, não está discordando de mim. E se você pensa que eu me preocupo, não, eu estou ensinando o que a Bíblia diz. O homem tem uma obrigação, agora é a obrigação da mulher, e eu vou ensinar como defensor das mulheres que sou, porque o pau que bate em Pedro, bate em... Bom, meus irmãos, lembre-se que lá em Provérbio 21:9, diz que é melhor dormir lá no fundo do quintal. Eu não sei se está assim, olha aí para mim, Clenaldo. Provérbio 21:9, se eu não me engano, depois 25:4, ou no eirado, do que dormir com uma mulher rinchosa, ou a mulher goteira. A revista não diz, mas eu me lembrei desses versículos.
É isso mesmo, né, Clenaldo? No canto do eirado. Então é melhor o cara subir para o telhado ou lá para o fundo do quintal e dormir sozinho lá na chuva do que dormir com a mulher, buzinando no pé do ouvido. Bem, 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 bem. Chega um momento que o cara perde a paciência. Esse é o papel da mulher? Não. O papel da mulher é ser mãe. Lembre-se que eu disse no domingo passado, e quem não estava só perde, que quem dá as diretrizes da criação dos filhos é o marido, e a mulher faz. Quem diz como a casa vai andar é o marido. Ih, rapaz, a Cida riu ali, vai dizer que a casa não anda, né? A Cida, mas eu entendi a risada da Cida. É o marido, gente, porque senão depois o marido vai cobrar da mulher aquilo que é dever dele, né? Bom, mas a mulher foi dado a submissão, gente. O que é uma pessoa insubmissa? É uma pessoa insubordinada, uma pessoa que não aceita ordem. Isso se chama no nosso meio, uma mulher que não aceita submissão, ela é considerada uma pessoa dominadora, mandona. Batemos nos homens, agora é a vez das mulheres. Então as mulheres precisam ser submissas. E o homem precisa aprender o que é submissão por causa do machismo. Logo de contrapartida, submissão é estar na mesma missão. Um pouco menor do que o homem, mas com o mesmo papel fundamental para a família. É a mulher que faz o homem se tornar grande. Não é o homem que torna a mulher grande. É a mulher sábia que torna o homem grande. E é bíblico o que eu estou dizendo, senão você vai assistir ou ler. Leia lá Provérbio 31, a partir do versículo 15. Mas a mulher sábia que edifica a casa. Pode falar, irmã Mônica. A paz do Senhor a todos. Assim, Cid, o senhor comentou, né, que o homem que é o cabeça da casa, o homem que dá ordens, e a mulher tem que ser submissa, tem que obedecer, certo? Certo. Mas quando o homem, eu estou falando isso porque tem parente meu, na minha família, quando o homem não tem atitude e a mulher tem que tomar a frente de algumas coisas, como fica? Existe hoje, a pergunta muito boa, muito pertinente, existe hoje que é dado à mulher uma carga, e eu disse mais ou menos isso, que não é devido a ela. Por exemplo, um pai abandona os filhos, uma mãe não abandona. E nesse momento a mãe vira o homem e a mãe da casa. Então, como mãe, ela vai criar os filhos. Ela vai criar os filhos. De alguma forma, vai criar perfeitos, pessoas boas, honestas, civilizadas. Mas vai haver uma falha no caráter, porque não teve a presença do pai. Quando existe a presença do homem, mas é a mulher que comanda, inverte-se os valores. A mulher toma a rédea da casa porque o homem, simplesmente, ele não sabe ser homem. Então a mulher não vai deixar a casa cair. E nesse momento eu digo que a mulher é sábia e está edificando a casa, está edificando os filhos, está edificando até o próprio casamento dela. Porque eu sei que existe isso hoje em dia. Mas biblicamente não é para ser assim. Biblicamente é o homem que tem que comandar a casa, trazer tudo na rédea. Não dizendo que as mulheres têm a capacidade, mas num futuro, um filho tem um problema, e eu estou dizendo porque eu conheço casos, a pessoa diz assim, está vendo, não foi você que educou? Eu nunca disse nada, sempre foi você. Então o marido joga toda a culpa para cima da mulher, e eu estou dizendo isso porque eu conheço
Está errado, biblicamente está errado. Mas a mulher não pode deixar os filhos se desviar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Os homens hoje estão ficando sentados e as mulheres estão dando a cara a bater. Hoje nas igrejas a maioria esmagadora é as mulheres e os homens estão bananando por aí afora. Hoje na igreja as mulheres querem ter mais compromisso do que os homens. Num futuro eu não sei como vai ser. Acredito que dentro de uma permissão de Deus a mulher vai estar comandando tudo e o homem fazendo o papel da mulher, né? Eu estou dizendo a Bíblia não diz, tá? Então submissão nós estávamos falando. Este é o primeiro dever da esposa. A esposa deve ser submissa ao seu marido. No caso de o marido não ser crente, é esperado dela uma submissão silenciosa, para que ele seja ganho sem palavra. Paulo vai dizer isso lá em lá em 1 Pedro 3:1. Né? Pedro vai dizer isso. Ganha-se calado pela submissão. Porque os casamentos geralmente quebram. Eu particularmente eu tenho muita paciência, mas eu não saberia ser casado com uma mulher que eu digo, vamos beber água, e ela diz, vamos tomar banho. E se eu não for tomar banho, eu vou ter problema, então eu vou beber água. Né? Porque dentro de um casamento tem que haver um amplo acordo. Não é a mulher que manda, irmãs, é feio. É feio dentro de uma vizinhança você vê uma mulher que só vive dando grito, que só vive mandando, e o marido ali submisso. Né? É feio isso. Os filhos vão crescer do mesmo jeito e vão ser problemáticos. Tá? Submissão. Então Pedro vai dizer algo fantástico sobre isso. Quem pode abrir 1 Pedro 3:1? Aliás, enquanto abre, irmãos, não há nada melhor depois da palavra de Deus do que ganhar as pessoas calado. A pessoa te acusa e você se cala. A pessoa grita e você fala manso. 1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Está vendo? É aí que entra a mulher sábia, que edifica a casa. A mulher sábia, ela é crente, o marido não é crente, ela não vai brigar com ele para ele vir para a igreja, muito pelo contrário, ela vai viver como uma mulher cristã para que ele veja quem ela é e como ela é submissa a ela, a ele e principalmente a Deus. Cuidadora do lar, geralmente a mulher é chamada de dona de casa, rainha do lar. A ela é entregue a tarefa de cuidar do lar, dos domésticos, marido, filhos. Está lá em Provérbio 31, a partir do 10 até o 31. É recomendado que, como esposa, seja boa dona de casa. Tito 2:1. Vamos ler Tito 2:1, que é bem interessante. 2:5, perdão, isso mesmo, obrigado. 2:5. Tito 2:5. Tito está na Bíblia, tá? Novo Testamento. Tito 2:5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Está vendo? Quando você não é submissa ao seu marido, quando você não se sujeita, quando você bate de igual por igual, você está vendo algum problema aqui no fundo com chiado? Quando
você não é submissa, você está causando problema no mundo espiritual. Gente, submissa não quer dizer uma pessoa em que o marido grita, em que o marido pisa. Não, porque o marido precisa amar, o marido precisa tratar, o marido precisa respeitar, o marido precisa tratar ela como uma princesa, como uma dona de casa, como uma rainha. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ela disse: já pensou, pastor, o marido está trabalhando e você chega em casa e a casa está toda suja, toda revirada, porque ela disse que o dia todo teve tempo só para o filho. Está desconecto, está errado. Já pensou o marido traz um amigo em casa, o cara vai no banheiro, pastor, e chega lá, está aquele negócio esquisita, porque o marido ou o filho foi no banheiro, terminou de usar e não soube deixar limpo o negócio. Irmãos, o marido também precisa ajudar, porque a mulher não é uma escrava, né? O marido e o filho também deve ajudar a mãe. Na hora, o homem tem um negócio lá na hora que vai fazer o xixi, de vez em quando abre 2 leques, né? Um aponta para um lado, outro aponta para o outro. Aí o marido vai lá, olha para aquele negócio: não, eu sou casado, a mulher limpa. Não, vai lá, pega um papel limpa, passa um cheirinho, tira, para que ela tenha tempo para fazer outra coisa, porque o homem é assim, né, Lucas? O negócio é esquisito. Então, cuidadora do lar, zelosa. Como é bom você ter uma boa dona de casa. E aí, quando a Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha uma boa coisa, é nesse sentido. Mulher mandona só tem a perder. Vive uma vida mais ou menos, porque o marido fica quieto, e aí só vai ter problema, mas biblicamente está errado. Clê. Tem uma pergunta para colocar o pastor na parede. Coloque. Você acha melhor não? Coloca, pode colocar. Se eu não souber, eu desfaço e respondo domingo que vem. Nós estamos vivendo épocas na nossa sociedade em que estão havendo alguns combinados. Por exemplo, o marido, ele fica em casa cuidando da casa, desse exemplo que o senhor acabou de dar, ele lava, passa, cozinha, e a mulher, ela trabalha fora. E quando ela chega em casa, a casa está toda arrumada, toda... Isso está ferindo o papel da mulher no conceito bíblico, ou isso pode continuar desde que haja um combinado e um consenso entre o casamento, que isso possa ser feito? É muito comum isso, a gente vê acontecendo muito essa mudança, né? A mulher saiu para o mercado de trabalho e o homem, ele fica em casa. Boa pergunta do Clenaldo. De contrapartida, olhando para a Bíblia, está errado. Olhando para a Bíblia, está errado. Agora, o homem está trabalhando e ficou desempregado, e a mulher está trabalhando, o homem vai ficar em casa, certo? Ele vai ter que manter a casa arrumada até a mulher vir, chegar em casa, porque ela está trabalhando, ela está granjeando. E quando ela chegar, ela tem que achar a janta pronta. E a marmita para o outro dia pronta, para ela fazer a marmita e levar. Você já pensou, o homem está em casa de folga, e a coitada da mulher está trabalhando, e o marmanjo está de boa, e a mulher chega cansada, vai fazer janta para o marido? Vá comer no Brás, irmã, manda comer no Brás. O marido precisa aprender a se virar em casa. Então vai para Santa Amaro. Olha, irmãos, isso se chama preguiça. Por quê? Porque um tem que ajudar o outro, não é uma só carne. Aí os dois estão em casa de férias. O marido põe o pé no sofá, liga a televisão, e a coitada correndo de um lado para o outro. Está errado. Ajude também. E quando você pegar a tua mulher, for
fazer férias, por favor, não alugue uma casa para que ela vá cozinhar, porque ela também precisa de férias. Deixa eu responder agora. Quando você olha biblicamente, e a pergunta do Clenaldo foi essa, que eu disse que está errado. O marido faz um acordo com a mulher. Aí já pensou, eu chego em casa hoje, Cristina, a partir de segunda-feira, tu vai trabalhar 8 horas por dia lá no centro da cidade e eu vou tomar o lugar da mulher em casa. Meu querido, vamos ter vergonha, isso aí não é nem acordo, isso é safadeza. O homem tem que trabalhar, não existe acordo nisso. Para a família cristã está errado. É o homem em primeiro lugar, a mulher em segundo lugar, o filho em terceiro lugar. Isso abaixo de Deus. Não pode inverter o amor do homem acima. Eu amo meu filho mais do que minha mulher. Eu amo, não, vocês mulheres dizem assim, eu já ia entrar numa gelada, né? A mulher, não, eu dou a vida pelo meu filho, mas qualquer coisa eu ponho o marido de fora para casa. Está errado, de casa para fora. Então no trabalho, irmão, não existe acordo. Eu vou ficar em casa de perninha para o ar, cuidando da casa e você vai trabalhar. Está errado, biblicamente, família cristã está errado. Tá? E se está de folga, faça café, limpe a casa, arrume, que é para você aprender a dar valor à sua esposa. Pode perguntar, Maurício. Um pouco mais parecido com o que o irmão Cleonardo falou, tá? O que eu tenho visto muito por aí, né, como sou motorista de ônibus, os comentários que tem, é assim, realmente, a mulher sai para trabalhar e às vezes o marido fica em casa, mas não é porque houve um acordo. Existe o acordo que ele comentou aqui, existe, mas hoje em dia que a gente vê muito isso aí, não é acordo, é que o cara é relaxado mesmo, ele não quer compromisso, ele não quer compromisso com nada. Então a mulher vai trabalhar e ele fica ali de boa, empinando um pipa, ou às vezes tomando, né, no boteco. É o que a gente vê muito por aí, entendeu? Ah, no mundão. No geral, é. Mas a outra pergunta que eu falei para o senhor falou assim, tá os dois de férias. Ele vai ficar lá de braço cruzado, no celular, no controle, e a mulher fazendo as coisas. Acho que tem que ir em conjunto, né? Mas quando ela não trabalha, ela está em casa no momento, e o cara trabalha, aí tem um dia de folga aí ela quer chicotear o cara para fazer, aí também vale? Vamos, boa pergunta. Hoje eu estou na saia justa. Clenaldo me lascou na parede e o outro agora me acabou comigo. Irmãs, não batam em mim, por favor. Bata no Maurício e no irmão Clenaldo, pastor Clenaldo lá. A irmã Márcia já está batendo. Vamos lá, gente. Vamos colocar de uma forma bem legalzinha para a gente entender isso. Vou pegar o Anderson e a Manu, que são casados, está mais perto. Ixi. O Anderson e a Manu são casados, são uma só carne. Tá certo? Não são uma só carne? Pelo menos para mim ele parece com ela ser uma só carne. O cabo é apaixonado pela Manu. E a Manu é apaixonada pelo Anderson porque gosta de sushi e o Anderson faz os mimos, né? Mas vamos lá. O Anderson está trabalhando, a Manu cuida da casa, tá certo? Não é cuidadora, dona cuida do lar, não é isso que eu estou dizendo? Não é isso? Eu estou falando de família cristã, gente. Eu não estou falando de família do mundo, porque lá fora não existe família, existe machismo e feminismo. E dentro da igreja não pode haver machistas e feministas, não. Cristãos praticam aquilo que a Bíblia diz. A Manu não trabalha. A Manu está cuidando do lar. O Anderson está granjeando o pão. O Anderson está de folga. Ele está cansado. Tudo bem que a Manu também esteja cansada, mas é a folga do cara, não é uma férias. Deixa o cara descansar. Por quê? Porque ele está de folga. Agora, para que vocês entendam nenhum bojo, como dizia a Zélia Cardoso, no bojo o que eu estou dizendo é, por outro lado, vai cair o dedo do pé do Anderson se ele lavar o prato do almoço?
Essa foi boa. Agora, por que a Bíblia não diz que o homem tem que amar a mulher? Agora, vai cair o dedo do pé do Anderson, só se um prato cair em cima, como ele disse. Mas vai cair se o Anderson disser, amor, já que você fez o almoço, almoçando, senta lá que eu vou lavar a louça. Vai cair? Não, gente. Não vai cair. Mas é errado quando a mulher diz, você está de folga, vai me ajudar. Está errado. Está errado. Você precisa... Está errado. Porque o cara está de folga, a mulher precisa entender. Vai cair o pé do cara se o cara for na padaria buscar pão fresco para a mulher? Lógico que não. O cara quer dormir até 4 horas da tarde... O cara quer dormir até 4 horas da tarde, ele tem café, almoço, janta, tudo pronto, e ele está de folga, não pode ajudar a lavar um prato, lavar uma louça, coisa simples. Não é errado, gente. Isso é declaração de amor. Agora, vou repetir. Agora, se a Manu chega para o Anderson e diz, Anderson, levanta do sofá, eu estou cansada, vai lavar o prato. Está errado. Está errado. Por outro lado, o Anderson sai de férias. E ele saiu esse ano e pegou a Manu, foi sozinho os dois para a praia e está certo. Pega, vai para a praia, chega lá, a coitada da mulher trabalha o ano inteiro cozinhando, fica 20 dias na praia, a bichinha trabalhando 20 dias, lavando, cozinhando, passando. Que férias é essa, gente? Está errado. Come pizza, come pão, come bolacha coquinho, como eu. Se é férias para os dois. Não é só para um. Ô Rodrigo, aqui ó. E vai que é para a gente já terminar essa lição. No mundo, deixa eu só concluir, que o irmão falou uma coisa. Presta atenção. Eu comecei dizendo algo que nós, famílias cristãs, não podemos nos basear com as famílias não cristãs. Aos nossos olhos elas podem parecer perfeitas, diante de Deus está errado. Está errado. Veja, no mundo o homem briga, o homem vai para o bar, o homem faz isso, faz aquilo outro, está tudo errado. Na família cristã, gente, o que prevalece é o amor um pelo outro. Guilherme às vezes diz assim para mim, pai deve ter doença, porque come, eu vou lá e lavo o prato à noite. A gente sai daqui da igreja, chega em casa, a Cristina faz janta, não é toda noite que eu janto. Aí ele chega, janta, põe o prato lá, eu vou lá, lavo. Bebe água, põe o copo lá, eu vou lavo. Bom, ela está lá, sentada, está tranquila. Mas eu estou ajudando, estou fazendo a minha parte. Isso é cuidado. Pode falar, Simone. Sem querer provocar mais polêmica, mas assim, pastor, a gente só está falando de serviços domésticos, de lavar, passar e cozinhar. Mas existem alguns serviços que são necessários e que os nossos varões, na bênção de Deus, né? Por exemplo, você consertar um cano, eu não sei consertar. Eu não sei, eu não sou dessas mulheres que troca gás, que troca lâmpada. Eu morro de medo, só de ligou a luz, está funcionando normal, eu tenho medo, é como se fosse um choque. Eu morro de medo. Se faltar luz em casa o dia inteiro eu vou ficar sem luz até ele chegar, porque eu não sei fazer nada. Eu acho que... Pessoal, cortou o microfone de novo. Se esse microfone, troca um outro aí, rapidinho, por favor. Para a gente não perder, tem um outro pronto. Irmãos, eu vou continuar a falar amor. É requerido da esposa que ame seu filho, seu marido e filho. Lá em Tito 2,4 diz assim: a fim de instruírem os jovens recém-casados é isso mesmo. Recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos,
aos seus filhos. Amar aos filhos. Depois a Simone volta. Então, o texto não diz para a mulher amar o marido, né? Mas que nós precisamos olhar que em tudo isso, irmãos, existe o amor. O problema maior é que o amor em determinado tempo para o homem parece que pifa, né? Irmãos cristãos, tem que tratar a mulher como você trata dentro da igreja. Você não pode ser uma pessoa dentro da igreja e na sua casa ser outro. E a mulher também. Santo é santo em todo lugar. Tá bom? Dá lá para ela já concluir, para mim adiantar aqui. Só concluindo, é isso, rapidinho. pastor. É a questão do comum acordo, mas não, a casa não precisa só de roupa em nada, né? É a questão da manutenção da casa. E aí é onde os maridos trabalham muito, e às vezes a manutenção da casa é uma questão de comum acordo em tudo. A casa não precisa só de ser limpa por dentro, né? Ela tem muitas coisas que precisam ser vistas, e os dois precisam ter. Eu sou muito a favor dessas mulheres que trocam o chuveiro e. Eu sou enfim. contra. Oi? E eu sou contra. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu entendi a pergunta da mulher. Ó, a mulher foi dada a responsabilidade de dona de casa, não foi dada de torneira, de mecânica, de eletricista, não, isso é serviço do marido. Tá cansado, negão? Mas se tu chegar em casa, o chuveiro tiver queimado e tiver um lá novo, somente porque tu vai tomar banho, tu vai trocar. Mas tu não vai tomar um banho frio. Mas a coitada da mulher, se você já tiver tomado banho, esquenta a água e tome. Está errado. Na família cristã é preto no branco. Queimou a tomada, o marido vai lá e conserta. Está cansado? Conserte, é dever seu. É bíblico isso. Queimou a lâmpada, tudo bem, não vai cair a mão se a mulher souber trocar. Uma lâmpada é coisa simples. Mas se não souber, não põe a mão. Se tiver medo, não põe a mão, porque choque mata. Deixa o marido trocar, é obrigação dele. A mulher é dona de casa. Já pensou a mulher... Gente, isso é para a gente dar uma aula depois sobre isso. A obrigação do marido é manter, a mulher é cuidar. É bíblico isso. Ah, não, cheguei cansado, tu não tem coragem de trocar essa lâmpada? Aí, irmãs, você responde para ele, o marido da casa é quem? Você quer comer? Está pronto. Né? Ah, não, queimou a tomada. Agora, uma mãe solteira que separa, ela chega dentro de casa, ela é homem e mulher, ela troca chuveiro, pinta a casa, levanta a parede, e aí eu fico olhando, caramba, bicho, eu aplaudo, porque isso é mulher solteira, mulher separada. Mas mulher com marido, trabalha os dois, e a mulher ainda tem que fazer o trabalho do marido em casa, está errado, é o marido, né? Deveres dos pais, agora para os filhos e para os pais. Eita, quando um casal resolve ter filhos, deve estar ciente de que tem grandes responsabilidades em relação a eles. E muitas vezes, eu vou usar um exemplo aqui, porque se ele se inchar depois, eu posso bater, porque é meu genro. Eu vi o Nil fazer papel com as duas filhas dele, mais com a Júlia, que eu não fiz com os meus. Eu levei alguns tapas. Ele via que a Cíntia estava cansada, a Júlia doente, 1h, 2h da manhã, ele cansado, morto de cansado, para trabalhar com a neném lá embaixo, no colo. E no outro dia, 5h da manhã, se levantar e ir lá trabalhar. Está errado? Está certo. Não adianta ser só pai, tem que participar. A minha esposa dizia, vai dormir porque eu fico com ela ou com ele, porque amanhã você vai trabalhar. Mas eu aplaudia. Não é só responsabilidade. Não, eu vou trabalhar amanhã, vou dormir porque eu estou cansado. E a mulher não trabalhou em casa? Então você vai ficar 2 horas acordado e eu 2 horas. Vamos revezar o negócio aqui. Porque senão não existe amor, gente. Existem obrigações. Amar
Não há na Bíblia um mandamento específico para o pai amar seus filhos. Entretanto, está claro que os pais devem amá-los. Mateus 7,11. Isso já é pressuposto. O que diz Mateus 7,11? Vós que sorem... É melhor vocês abrirem, vai. Mateus, rapidinho, senão não dá tempo eu terminar, porque eu falo demais. Quem abriu, já levanta a mão. Ali a Hannah. Outro já vai abrindo aí em Efésios 6,4. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Está vendo? Se vós que sois em maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imaginem, né, Deus como Pai. Então nós pressupomos que temos que amar. Mas sabe o que acontece hoje? Uma disputa no casal cristão. Oi, neném, você ama mais o papai ou a mamãe? Quando é o pai, ele já vai falar com medo. Porque mais ou menos ele pressupõe. Não, o filho precisa respeitar o pai. O filho precisa respeitar a mãe. Porque se ele respeitar, ele ama. Mas só tem um jeito de fazer o filho respeitar. E nós vemos negligências com os pais da igreja, com os que são pais hoje na igreja. Gente do céu, na hora de cultuar é hora de cultuar. Seu filho precisa aprender com você. Ele não pode estar desenhando, ele não pode estar no celular, ele não pode estar brincando, fazendo barulho com o carrinho, atrapalhando os outros. Ele tem que saber que esse momento é de Deus. Você não vai bater no teu filho na igreja, mas em casa você conversa. Ó, hoje você fez isso e isso, a mamãe, aliás, é o pai, não é a mãe. O pai não vai dar uma chibatadinha, mas domingo já sabe. No domingo veio, de novo chega em casa, ó, lembra de domingo? Conversei. Agora vai tomar 3 varadinhas. Somente 3 varadinhas. É o que a Bíblia diz, gente. Não, mas a gente não pode porque é uma criança. Se a gente tivesse tempo, eu ia contar uma história de uma criança por causa de uma mãe, o que aconteceu com ele no final da vida. Então, a astúcia está no coração da criança. Nós sabemos e temos que amar os filhos e nós damos a vida pelos filhos. Qual o pai que não morre pelo seu filho? Tudo bem, o pai ama diferente da mãe. O pai é razão, a mãe é coração. O pai não quer o mal do filho, quer o bem. Mas o filho rebelde sempre se estrepa. Eu fui rebelde a Deus, eu tenho minhas marcas. Eu fui rebelde ao meu pai uma vez, na minha mente ficou a marca da pisa de varinha, de café, com um bracinho de café. Criar. A ordem de Deus aos pais é criar os filhos na disciplina e a demonstração no Senhor. Efésios 6,4. Justamente com essa ordem, é-lhes dito para não provocar a ira. Criar significa instruir, amar, mostrar o caminho certo. E não é a mãe que tem que fazer, é o pai. E a mãe deve seguir aquilo que o marido faz. Não é o pai dar uma chinelada, uma varada na bunda do filho, e quando ele dá as costas, a mãe passar a mão em cima. Porque quando o teu filho tiver homem, ele vai correr quando errar lá fora para você. E toda a responsabilidade dos erros dele cai naquele que passou a mão. Vai acontecer de pais se separarem por causa de filhos. Eu conheço caso. Não pode, gente. O irmão quer falar. Então veja, é você saber que você precisa guiar o teu filho, ensinar o teu filho
Quando diz lá no texto provocar a ira, embora Deus dê o poder aos pais, não deve ser abusado esse poder, por qualquer motivo maltratar, por qualquer motivo berrar. Não é isso, isso é abuso. Não foi isso que Deus está dizendo. Provocar a ira é por qualquer bobagem você entorna o caldo com o filho. Tá certo? Pode falar, Maurício. Pastor, o que a gente vê também assim, às vezes tem pais e tem mães que confundem educação com ostentação, né? Tem pais que ele confundem educação. Mas eu dou tudo pro meu filho, eu dou tudo do bom e do melhor. E ele acha que está educando. E na realidade não está educando, né? Não, concordo 100% com você. Se há um pai cristão dentro da igreja ou uma mãe cristã que pensa desse jeito, abandona hoje, porque no futuro teu filho vai se decepcionar lá fora, vai ter depressão e você é culpada, ou você é culpado. Não se dá para o filho tudo o que ele quer, se dá para o filho aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Não é tudo o que o filho quer. Lá fora, quando ele for trabalhar, ele não vai ter tudo o que ele quer. Ele vai precisar lutar para conquistar o que ele quer. Então hoje eu concordo, nós temos visto pais que vendem o rins para dar um brinquedo para o filho. Está errado, gente. Se você tem uma condição financeira boa, né, e quer dar, pode dar. Eu acho até que a Bruna deveria chegar, pai, com esses olhos bonitos que a Bruna tem, misericórdia, conquista o pai. O que é que tu acha, Rodrigo? Estou precisando, numa Ferrari não, né, Bruna? Mas fica a dica, né, Bruna? Mas não pode, gente, dar tudo por filho. Por quê? Porque criar significa instruir. Instruir. Os pais devem ensinar os seus filhos. A igreja pode fazer muito pelos seus filhos, pelos filhos dos crentes, mas a responsabilidade é dos pais. Não, eu vou trazer à noite meu filho, porque meu filho tem a escola bíblica dominical, e nós traçamos uma data, uma idade até a 7 anos, na hora do culto ele desce, a irmã Márcia com os professores que se vire. Aí quando o teu filho é rebelde dentro da sala de aula, e o professor chama a atenção, porque eu mando chamar a atenção, e se algum pai quiser ir embora da igreja por causa disso, vá, porque você também é rebelde, diante da Bíblia. O filho chega em casa, diz, o que é que a mãe faz? Pastor, a irmã está maltratando meu filho. Ô irmã, educa, ensina, porque a igreja faz uma parte, a outra é sua, não é nossa, né? Então precisa fazer a sua parte. Não é para você trazer seu filho para chegar lá embaixo e dar uma tapa no professor, não é trazer seu filho para que ele fique lá dentro correndo, aí ele nunca muda, porque quando chega em casa o professor fala, olha irmã, né? Ou chega a falar para o Anderson, misericórdia, Anderson, a Gabi fez uma bagunça, o Anderson eu tenho certeza, chegar em casa a menina vai para a chinela, mas deve-se conversar em casa e dizer, no outro domingo eu vou corrigir. Aí no outro fez, eu corrijo. Outra coisa, mães, mães, parem, vou quebrar seus dentes. Tem vergonha, tu vai quebrar o dente do teu filho. Não faça isso, nem dê cascudo, croque. Instruir, deve instruir. Agora, instruir, irmão, não é você dizer, vamos cultuar e você não ir. Vamos mandar o filho para a igreja e eu não vou. Ore e eu não oro. Leia a Bíblia e eu não leio a Bíblia. Ué, que instrução é essa, Rodrigo? Não pode, né? Disciplina. Vixe, primeira vez que eu conheci o Rodrigo foi apresentar o filho dele, falei de disciplina. Enquanto pequeno, a disciplina deve ser feita, se necessário, com a vara da disciplina. O castigo com a vara deve ser moderado, acompanhado de amor, por isso que a Bíblia fala 3 varadinhas, não é 3 pancadas. Não se ensina filho dando berro. Aí vocês podem ler em casa, Provérbio 22:6, 13:24, 22:15. Amar, irmãos,
significa disciplinar o filho também. Amar o filho significa dar varadinha, sim. Porque a Bíblia diz que o pai e a mãe que não ama, diz o pai, né? Porque a responsabilidade é do pai. O pai e a mãe que não ama, tira a vara, não disciplina. E outra coisa, muito mais as irmãs fazem. Irmãos, não façam isso, nem o homem nem a mulher. Não pese 2 pesos e 2 medidas para os seus filhos. Nunca diga que um é bom, o outro é ruim, porque você não conhece teu filho. Ele vai crescer e depois você vai ter a paga pelo que você fez. Olha para a Bíblia os exemplos. Filho, vai para a roça trabalhar. Não vou. Aí olhou e falou, caramba, é meu pai, eu vou. Aí o outro que é bonzinho, papai, eu vou, papai. Ficou a tarde todinha brincando, não foi trabalhar. Quem obedeceu? O ruim. Né? Não diga para seus filhos, não meçam um melhor do que o outro, não existe. Todos eles são iguais. Todos. Nenhum é diferente do outro. Estou falando da família cristã. Outra coisa, irmãos. Quando o pai não souber o que está acontecendo e der uma chinelada, uma varadinha na bunda do filho, mãe, o pai está errado, passa o frechiqué na boca, não fala nada. É pai. Mãe, quando a mãe não souber o que está acontecendo e der uma varadinha, pai, passa o frechiqué na boca, não fala nada. É mãe. Quando os dois estiverem na cama deitado, aí sim, ó, você deu uma varada em fulano, mas você não entendeu, ele estava fazendo isso e isso, foi por isso que aconteceu. Os dois continuam na mesma autoridade, mas as mães gostam de tirar a autoridade dos pais. Os pais, alguns também amam fazer isso. Está errado, gente. Ué, eu só sou pai para dar, para sustentar? Então crie só. Brincadeira, tá? Vamos lá. Deveres dos filhos. Agora, filhos. Os filhos também têm deveres estabelecidos na palavra de Deus em relação a seus pais. Vamos lá. Amor e honrar. Os filhos devem amar seus pais e demonstrar amor e honrar para que com eles dure toda a sua vida. Efésios 6, de 1 a 3. Este é um mandamento com promessa, irmãos. Mas a Bíblia não diz, pai, ame. O pai já ama o filho. Porque o pai olha para o filho e vai dizer, poxa vida, caramba, isso saiu de mim, hein? Eu não sei, a Bruna é muito mais bonita que o Clenaldo, né? Mas os olhos dela parecem com o Clenaldo, né? Mas ela é minha filha. Filha de criação. Obediência. Muitos jovens hoje negligenciam este mandamento, mas ele ainda está em vigor. Repare que a Bíblia estabelece para os filhos esta ordem. E se eles vão ler este mandamento de Deus, é porque tem idade suficiente para fazê-lo, para deduzir. Eu fico doente quando eu vejo um filho levantar a voz para o pai ou para a mãe. Pode estar errado o pai como tiver, o filho tem que obedecer, tem que honrar. Senão, já que você é dono de você, vá morar longe. Compre uma casa, se vire, esqueça seu pai, porque no dia que você tiver pai, aliás, no dia que você tiver filho, teu filho vai pagar a mesma coisa para você. Não tem jeito, plantou, você colhe. Não é diferente. Então, irmãos, conclusão, a família cristã, estou falando de família cristã. Família, e no começo comecei dizendo que nós não devemos nos basear pelas famílias que não é cristã. Mesmo que aos nossos olhos seja perfeita, aos olhos de Deus é imperfeita, porque não serve a Cristo Jesus, serve ao mundo. A família deve ser um grupo de pessoas no altar de Deus. Na família cristã, principalmente o marido tem obrigação de trazer a família aos pés do Senhor. É o marido.
que deve fazer, que deve tomar a frente. E se algum marido deixa a lâmpada para a mulher trocar, cuidado para que ela não morra de choque e depois tua consciência fique pesada, ou caia da escada, né? Se você pode, faça. Lá em casa eu troco as lâmpadas, pelo menos isso eu faço. Façam isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente dá aula brincando e eu sei que tem algumas perguntas que a gente faz com brincadeira, mas eu vou dizer para vocês, para nós que somos cristãos, a nossa base de vida, de família, não é na do outro, é nessa. Aqui está o manual da tua família. Ensina a tua família a andar nisso aqui. Marido, não abra mão das suas obrigações. Mulher, não abra mão das suas obrigações. Vocês foram criados como família instituída por Deus. E se Deus lhe deu filho e filha, é porque Deus sabe que vocês têm capacidade. Hoje, se você olha para os 2 filhos que está ali, o terceiro, eu ganhei assim, mas eu tenho 2 filhos, de verdade, tá? A Cíntia e o Guilherme, se vocês forem olhar, é a minha cara, não parece nada com a mãe. Então, as netas já parecem tudo comigo. Então, tudo puxou a mim, tá vendo? Coisa bonita, gente. Que vocês continuem e sejam bênção, vocês são famílias de Deus. Se eu disse alguma coisa que alguém ficou bravo, por favor, desconta lá no Clenaldo que está lá no fundo, tá? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, por este momento em que estivemos falando aqui das coisas concernentes ao teu reino, principalmente, Senhor, falando da família. Pai, ilumine, Senhor Deus, a mente e o coração de cada esposo que aqui está, daqueles também que estão em casa ouvindo esta live ou que irão ouvir, para que ele entenda, Senhor Deus, para que junto possamos entender qual é o nosso papel dentro da família. Pai, dê sabedoria à mulher, como uma mulher sábia, de Provérbio 14:1, que edifica a casa, como a mulher, Senhor Deus, ali de Provérbio 31, a partir do versículo 10, que torna aquele marido conhecido pelo trabalho que ela exercia, Senhor. Pai, que o Senhor glorifique o teu nome sobre a vida de todas as famílias, Senhor Deus da terra, Senhor. Pai, que todas as famílias sejam, ó Deus, um lar instituído pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e que tuas bênçãos espirituais repousem no coração de todas as famílias. Em o nome de Jesus, amém.